Olha, meus amigos, para todos, muito boa tarde aí na Europa, muito bom dia aqui na Califórnia. Meu nome é Profeta Luiz Melo e eu estou aqui mais uma vez para a nossa emissão de segunda-feira. Esta é a sua TV Profética, uma produção, uma realização e um patrocínio do nosso ministério, com sede aqui em São Francisco, Estados Unidos da América do Norte. Para todos os que nos estão vendo aí na Europa, um abraço em Cristo Jesus, especialmente para Portugal, onde estão os nossos amigos também. Deus abençoe a todos que estão em Portugal. E para quem está no resto da Europa e aqui no Norte da América e até no Brasil, saudações cristãs em nome do Senhor Jesus Cristo, esperança da glória. Neste dia especial, nesta segunda-feira, neste início de semana, como eu tenho dito antes, sempre é difícil começar uma nova semana. Especialmente depois de você ter tido um tempo de descanso, de certa forma, de convívio com seus irmãos na igreja, depois de ter estado em família, para aqueles que têm família perto, e depois de ter aproveitado o verão, o calor, para ir até a beira do mar, se você mora perto do oceano, ou à beira do lago, do rio. Agora, hoje é um dia de recomeço. Hoje é o dia de recomeçar a rotina do dia a dia. Hoje é o dia para iniciar uma nova e longa semana, que vai durar 7 dias, até o próximo fim de semana. Então, eu estou aqui à segunda-feira para ser uma mais-valia para você, para trazer uma palavra profética de encorajamento. Alguns já me têm dito, você está perdendo seu tempo fazendo isso, porque as pessoas não estão nem aí. Mesmo que seja essa a realidade, eu estou aqui porque Deus me mandou estar. Eu tenho um mandato de Deus para estar aqui cada segunda-feira e também ao longo da semana, se o Espírito Santo me mandar, eu apareço aqui para te servir, para te abençoar e para ser uma voz de Deus para a tua história. Esta é a razão da minha vinda até aqui. Eu quero saudar todos os espectadores que estão já em sintonia conosco, e nós temos várias pessoas entrando agora aqui em linha. Eu vou continuar o formato dos últimos programas, eu vou ter um tempinho aqui com a palavra de Deus, e depois eu vou estar aqui para orar por você, para mencionar seu nome, para dar um bem-vindo ao nosso programa e para ministrar profeticamente na sua história. Amém? Para já, tudo que eu vou dizer é bem-vindos em nome de Jesus. Você que já está conosco, online, assistindo esse live stream, esse programa de televisão profética aqui no Facebook, e também, mais tarde, ele vai estar disponível no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. Então, de uma forma ou de outra, nas duas plataformas, você pode acessar e acompanhar e também compartilhar este programa de TV. Amém? Queridos, então antes de nós reconhecermos as pessoas que estão entrando e orar por você, eu queria convidar-te aí comigo a carta aos Romanos. Pega a sua Bíblia, se você puder, me acompanhe. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, eu considero, e não sou eu, mas muitos outros estudiosos da palavra de Deus, que a carta aos Romanos é talvez, no Novo Testamento, a carta mais erudita, mais profunda, mais extraordinária, escrita por um homem que, para além de ser um homem de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, era um homem letrado, culto, era um homem com uma formação acima da média. Então, a forma como ele escreve à igreja de Roma, ele fala com uma profundidade e uma eloquência extraordinária. Eu queria ler para você o que Paulo ensina sobre fé. Um dos nossos temas nesses programas tem sido fé. Pela fé nós estamos aqui, pela fé nós oramos pelos doentes, pela fé nós profetizamos. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Por isso que nós cremos na dinâmica da fé, nos dons espirituais, nomeadamente no dom da fé. Cremos na fé que é comum a todo cristão, porque cada um de nós recebeu uma medida de fé. E a fé, ela tem uma forma de continuar ativa em nós.
Eu queria falar sobre isto pelos próximos minutos. Tem pessoas aqui que têm tido problema na área da fé. Você tem se esforçado para ler a palavra e para ir à igreja, mas de alguma forma tem sido difícil para você alcançar o favor de Deus, a misericórdia de Deus, porque em termos de fé você tem problema. Você tem lutas de entendimento e de aplicação da realidade da fé. Veja o que Paulo escreve no capítulo 10 da carta aos Romanos, a partir do versículo 15. Eu estou lendo a minha Bíblia, a favorita, que é esta. E esta Bíblia ela é em inglês, na nova versão do Rei Tiago, porque é talvez a tradução da Bíblia que mais me abençoa, é aquela que eu gosto mais para o meu estudo pessoal. E vou, pela graça de Deus, poder ler 2 ou 3 versículos e poder traduzir em real time para você a palavra do Senhor. Mas Romanos capítulo 10, no verso 15, diz o apóstolo Paulo: e como ouvirão a pregação, a menos que alguém lhe esteja enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho da paz e que trazem boas notícias acerca das coisas boas de Deus. E o verso 16 diz: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, nem todos têm recebido a palavra da graça. Porque Isaías falou e disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E o verso 17 é aquele que eu quero usar como texto áureo, o texto de ouro, para a nossa curtíssima meditação hoje. E o verso 17, Paulo diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Há uma coisa interessante neste versículo, que nós ao longo dos anos temos ouvido, temos aprendido, temos até decorado, e eu não sei se a tradução em português será a mais correta, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A versão inglesa, para mim, ela se aproxima mais do original. É um pequeno pormenor, mas que é super importante e faz muita diferença. Diz assim Paulo: porque então a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não diz ouvir a palavra de Deus, diz ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós temos uma dimensão dualista, somos corpo e somos espírito. O corpo tem a componência da mente e de todos os outros órgãos vitais. O espírito tem o componente da alma e do espírito. E por isso que, assim como nós temos a capacidade auditiva no corpo natural, também no corpo espiritual, nós temos a capacidade auditiva do reino espiritual, da dimensão espiritual. E por isso a forma de nós podemos ouvir Deus comunicar conosco, pode eventualmente ele usar a parte auditiva, falar conosco através de uma voz que nós possamos captar no nosso ouvido humano, mas normalmente Deus fala conosco ao espírito, diretamente à nossa alma, entendeu? E por isso a captação dessa comunicação, ela é no domínio espiritual. Então nós precisamos aprender a ouvir Deus falar, aprender acerca da dinâmica da fé, porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Por isso é importante não esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que eu posso ouvir de Deus? Você pode ouvir de Deus pela palavra de Deus. E ouvindo pela palavra de Deus, a capacidade de você crer, ela aumenta extraordinariamente.
Entendeu? Então, se você não conseguir levar mais nada desse programa, leve esta verdade. Não tem nada de errado com a tua fé. Ela está aí, ela precisa ser dinamizada, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser colocada em ação. E a forma de colocar a sua fé em ação é através do contato com a palavra de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir, ou pela ação de ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você ouve Deus falar com você, animar-te, fortalecer-te, encorajar-te, através da sua palavra. Amém? Então, se não houver um contato com a palavra, que é escrita, que é pregada, curiosamente, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ele não diz que a fé vem pelo ler. Talvez porque, na época, as escrituras não estavam disponíveis em termos de facilitar a leitura para o povo em geral. As escrituras que existiam na época eram limitadas ao templo, em forma de rolos, e eram escritas à mão. Então não era fácil cada cristão poder ter em casa as escrituras, tanto as existentes como as que depois vieram mais tarde, como o Novo Testamento. Só muitas centenas de anos mais tarde, depois da invenção da imprensa, ou do livro, ou da parte impressa por Gutenberg, na Alemanha, então as escrituras se tornaram mais fáceis de estar na mão do povo. Curiosamente, o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg, quando descobriu a forma de fazer, foi justamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mas voltando ao tempo de Paulo, aquela época contemporânea, Paulo escrevia cartas, não é? Os materiais existentes. E essas cartas eram enviadas às igrejas, neste caso a igreja de Roma, e não ia um exemplar para cada membro da igreja. Suponhamos que houvesse 300 pessoas na igreja cristã de Roma, não havia 300 exemplares da carta de Paulo para que os crentes romanos pudessem ler. De forma nenhuma. A carta era enviada para um mensageiro, de alguma forma, era lida à congregação pelo responsável, com certeza, e depois era no debate, ou no falar, no comentário, na afirmação, na repetição constante dos escritos de Paulo, que os cristãos de Roma e das outras igrejas da época eram sustentados espiritualmente. Por isso que eu acredito que Paulo usou de propósito o termo ouvir em vez de ler, porque era mais fácil as pessoas ouvirem aquilo que o Espírito Santo lhe revelava e lhe mandava enviar às igrejas, do que propriamente cada pessoa ter na sua mão a forma escrita da epístola ou da carta enviada pelo apóstolo São Paulo, ou dos outros livros das escrituras do Velho Testamento que eram existentes na época. Então, queridos, eu acredito também que nos dias de hoje há uma diferença considerável. Você pode ler uma palavra de Deus na sua Bíblia, como eu faço diariamente. Você pode pegar a palavra de Deus e lê-la, meditar, orar sobre esta palavra, mas há qualquer coisa especial, extra, no mundo espiritual, quando esta palavra escrita, ela é proclamada de forma verbal, quando ela é pregada, quando ela é proclamada de forma audível. Há, creio eu, algo extraordinário no mundo espiritual, que faz com que a palavra escrita de Deus, ela penetre mais profundamente em nós, através do canal auditivo, do que propriamente do canal da visão, ou da leitura. Isto não quer dizer que a partir de hoje você vai deixar de ler a Bíblia. Não, eu vou deixar de ler a Bíblia porque um profeta lá na América disse que não valia a pena, bastava ouvir. Nada disso. A palavra de Deus deve ser lida, meditada, estudada. Mas muitas vezes é a palavra proclamada, pregada, que vem trazer um boost na nossa fé. Não sei se a palavra existe em português, mas em inglês é boosting, you know?
vem dar uma linguagem desportiva, um pontapé de saída, digamos assim, o começo da vitória, aquele primeiro pontapé que os jogadores dão no futebol. Muitas vezes é um dos passos encorajadores do início daquela jornada desportiva. Então, o fato de eu estar aqui semana a semana, tirando tempo, recursos, estudando, me preparando para trazer a palavra de Deus para você, e você pode dizer, mas eu tenho a minha igreja, eu tenho os meus pastores, eles também pregaram ontem foi domingo, eu estive lá, ouvi e tal. Amém. O nosso propósito aqui não é substituir o vosso pastor, nem a vossa igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos apenas uma voz profética. Da mesma forma que João Batista era uma voz que clamava num deserto, eu estou aqui clamando, proclamando as verdades de Deus, aqui na minha casa, aqui no meu estúdio, se eu posso chamar assim, artesanal. Não vejo nenhum de vocês. A única coisa que eu vejo é a minha câmera. E olhando para esta câmera, eu sei que eu estou alcançando centenas e centenas de pessoas. Aliás, o nosso programa, ele está alcançando uma média de 300 a 400 pessoas por semana. Quer ao vivo, direto, quer mais tarde, depois, na emissão gravada, as pessoas que vão vendo mais tarde. Então, se nós alcançamos 400 pessoas por semana, em média, às vezes uma semana mais, outra semana menos, eu me considero um cara realizado na minha missão. Porque, olhando para esta câmera, eu estou alcançando 400 pessoas espalhadas pelo mundo. E não estou vendo nenhuma. Então, isso aqui é um ato de fé. Estar olhando para uma câmera, trazendo uma palavra de Deus, é estar, com certeza, exercendo um ato de fé. Amém? Então, eu creio que o fato de eu vir aqui trazer a palavra de Deus para você, de uma forma audível, e também você pode me ver, a minha imagem, né? Bonito que eu sou, porque Deus não cria ninguém feio, feio é o diabo. Então, a nossa autoestima tem que estar lá em cima, gente. Então eu acredito que o fato de eu estar aqui pregando, proclamando, profetizando, a tua fé ela vai ser fortalecida. A tua fé ela vai ficar forte. Amém? Ela vai ficar ativa. Por quê? Porque você ouvir um profeta falar a palavra de Deus para a tua vida. Você se encoraja. O ministério profético não é acerca de trazer tristeza, é acerca de trazer encorajamento. Também já tenho falado aqui que o ministério profético não é acerca de trazer a revelação, Deus me mostrou que você vai casar semana que vem. Não. O ministério profético tem a ver com confirmação do que Deus já colocou dentro de você. Você entendeu? Então, queridos, é isso que é importante não esquecer. Que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, presta atenção, ao ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir o que Deus tem para te dizer particularmente. Por exemplo, o mesmo versículo da Bíblia, ele pode falar uma coisa para mim e falar outra coisa para você. Claro que tem a mensagem geral do versículo, não é? Claro que tem a mensagem geral das Escrituras, mas a forma como eu capto para a minha situação particular é diferente da forma como você capta na sua situação particular. Compreende? Por isso que a capacidade de ouvir de Deus é de acordo com a nossa necessidade, com a nossa situação, com o nosso momento presente. Então esta palavra de Deus, ao ser pregada para nós, para além do sentido geral, do seu contexto, ela começa a mexer conosco em áreas específicas que ninguém pode saber, talvez. Ninguém sabe, possivelmente. Você nunca falou para ninguém. Mas esta palavra trazida para você, ela toca nessa ferida, ela toca nessa chaga, ela toca nessa hemorragia espiritual que você está tendo. E ela opera cura, restauração, porque o propósito de Deus é curar você por dentro e por fora. Então eu queria
encorajar você, para terminar essa primeira parte do programa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Você pode sacrificar, você pode dar boas ofertas na igreja, é muito bom, ajuda a obra do Senhor, mas isso não é o que vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é a tua obediência. E a tua obediência a Deus é, em si mesma, um ato eloquente de fé. Fé é a capacidade de crer que aquilo que Deus te prometeu já está em ação na tua vida. Fé é a capacidade de acreditar e não duvidar no teu coração de que a palavra de Deus que está sendo pregada para você, ela já está sendo cumprida em você. Porque aquilo que é liberado no mundo espiritual está em trânsito, usando esta palavra, em trânsito, a caminho, não é? Para que se concretize de uma forma real no mundo ou na dimensão material. Então Deus não está à espera de um dia para ele ficar bem disposto e ele resolver criar a bênção que ele tem te prometido, e então depois de estar a criar essa bênção, ele chama lá um anjo e ele manda, agora leva lá isso à terra, porque eu acabei de fazer, ainda está quente, né? Saiu agora do forno. Não, meus irmãos, não é assim que funciona. Todas as promessas que Deus faz para você, quer no contexto geral das Escrituras, quer para você especificamente, elas já estão criadas há muito tempo, desde a plenitude dos tempos. Deus, tudo que promete, ele já providenciou. Deus não promete o que ele não tem, ele só promete o que ele tem, e ele tem todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas. E ele é abundante e em medida recalcada, transbordante em todas as coisas. Por isso que todas as promessas de Deus para você estão integralmente providenciadas. E são abundantes e já estão à disposição. Então a fé, ela não faz com que a bênção seja criada. A fé faz com que você creia e tome posse daquilo que já foi feito e está disponível para você. Você está entendendo, meu caro? Então vamos, nesta tarde, neste início de semana, nessa segunda-feira abençoadíssima, que Deus está dando para todos nós, vamos tomar posse da palavra. Vamos tomar posse da palavra de Deus em fé. Não esqueça o que o autor da carta aos Hebreus ensinou sobre a dinâmica da fé no capítulo 11. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Porque se está sendo usada a fé, é porque nós ainda aguardamos a consumação na dimensão física, material, daquilo que já está disponível no mundo espiritual. Entendeu? Porque a fé é o firme fundamental. A fé é a certeza absoluta. Fé é ter a capacidade de ter a certeza e não duvidar. Fé é o firme fundamento. Você pode ler lá, Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento, é a certeza absoluta das coisas que nós esperamos. Ela vem de onde? Ela vem de Deus. Deus é o autor, Deus é o consumador da fé. Então a fé é dom de Deus. A fé que você tem, se você é cristão, crente em Jesus, você tem uma medida de fé. Ela veio de Deus para você. Ela foi trazida de Deus para você. Ela foi implantada dentro de você, até antes de você ser crente. Porque você, quando aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você não era crente, você estava perdido. E como é que você aceitou a Cristo? A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pela capacidade de crer na graça do Senhor. E isso não é dom vosso, não. Veio de Deus. Pela fé sois salvos. Isso não é dom de vocês também. É dom de Deus. Então, mesmo antes de você ser cristão, você teve uma dádiva de Deus, de fé, que te levou a aceitá-lo, a crer nele. Porque fé é crer. Crer nele como Senhor e Salvador da tua vida. Hoje você é uma pessoa convertida. Hoje você é uma nova criatura.
Hoje você sabe que o seu nome está no livro da vida. Por quê? Porque você tem fé. Você tem fé. Agora, a luta que eu falei aqui a semana passada entre fé e incredulidade é um fator preponderante nas nossas vidas. E é um fato que nós vamos ter que lidar enquanto estivermos nesta dimensão terrena. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, não da dúvida, mas da fé. E Hebreus declara isto, é um firme fundamento das coisas que nós aguardamos, esperamos. Mais uma vez, não estamos à espera que elas sejam fabricadas, elas já estão disponíveis. E é a prova, veja bem, ter fé na promessa de Deus leva-nos a concluir no espírito, na área espiritual, na alma, não no intelecto necessariamente, leva-nos a concluir de que a promessa de Deus ela é já uma realidade na nossa vida. Uma questão é o timing de Deus, o tempo da consumação dos efeitos práticos das promessas dele, e a outra coisa é a realidade dessa promessa existir já na tua história. Então, todas as bênçãos que Deus tem programado para você na sua vida, elas são mais do que completas para que você possa fluir em perfeita harmonia com o propósito dele para ti. Ele não te criou porque estava bem disposto naquele dia, não tinha mais nada para fazer, lembrou de criar você. Não, ele te criou para uma razão específica, um propósito único, incomparável, de dimensão não apenas neste planeta, nesta Terra, mas de dimensão super eterna. Ou seja, esse propósito de Deus ele vai manter-se na tua existência para todo sempre. E todos os ingredientes que nós chamamos de bênçãos, de promessas, tudo que é necessário para que você seja aquilo que Deus te desenhou para ser, já está disponível. Claro que existe um timing, claro que existe um tempo, porque ele mesmo criou o tempo, e na plenitude do tempo, ele sabe qual é o momento para você, para a consumação dessa promessa. Isso é uma realidade inegável. Por isso que Hebreus é eloquente quando diz que a fé é um firme fundamento, é uma certeza absoluta das coisas que nós estamos aguardando. Não porque elas ainda não estão feitas ou disponíveis, mas porque ainda não chegou o tempo da consumação, mas elas estão aí, são nossas. E é a prova, ou seja, é a evidência daquilo que nós ainda não vemos com estes olhos aqui, mas que no espírito nós já conseguimos enxergar, ou como se diz em Portugal, já conseguimos ver. Amém? Então eu creio que só dizendo isto, já trouxe para você encorajamento, para você entrar nesta semana encorajado, em vivência e fluência de fé, sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única forma que você tem de chamar a atenção de Deus, de poder se aproximar dele, de conversar com ele, ouvir ele conversar com você, somente através da dinâmica da fé. E o fato de você estar aqui agora, ouvindo esta palavra de Deus, está levantando a tua fé, está fortalecendo a tua fé, está tornando a tua fé genuína. Não é uma fé corrompida, deturpada, contaminada, mas você está, com certeza, alcançando uma fé pura, real. Você vai acabar de ouvir este programa e você vai estar encorajado, vai ser capaz de sorrir e dizer: uau, eu creio que a palavra de Deus está chegando à minha história e à minha vida. Amém? Então esta é a nossa primeira parte. Eu quero agradecer a você por ter estado em sintonia conosco. Eu vou agora fazer uma pequena pausa, um tempo de louvor e adoração que você não pode perder. Amém? E logo, logo após este curto intervalo, um tempo para louvarmos ao Senhor juntos, para preparar o nosso coração, o nosso espírito, para ouvirmos a palavra de Deus profetizada, porque eu venho aqui para profetizar na tua vida e orar profeticamente por você. Amém? Então nós vamos concluir este programa com bênção, com alegria, com vitória.